Queridos, vamos entrar naquilo que Deus tem para nós hoje à noite. Nós estamos num ano, aliás, num período fértil, né, para as matrículas do Rema, essa escola para todas as denominações. E o lema da escola este ano é: experimente o poder. Eu não sei se você dá para perceber, não sei se a mídia vai poder filmar aqui, mas a minha camisa, a camisa promocional que nós da equipe estamos usando é: experimento o poder. Porque nós já fizemos o Rema. E você é um convite: experimente o poder. Amém? Essa é a conotação da campanha. Por que experimentar o poder? Porque ele está disponível. Para quem? Para quem quer, para quem crê. Amém? E eu quero que você saiba, queridos, que há uma necessidade de nós dedicarmos tempo para aprendermos mais de Deus. Todo o tempo que nós temos, eu acho que o bem mais precioso que qualquer ser humano na face da terra tem é o tempo. Esse tempo que nós temos, queridos, nós vamos gastá-lo ou vamos investi-lo. Você é quem vai saber se esse tempo você vai colocar como num saquetel furado, ou se você vai fazer desse tempo um tempo de aprendizado, de crescimento espiritual, para que aquilo que Jesus disse: insensatos, se hoje mesmo te pedirem a tua alma, o que tu tens preparado? E sabe, queridos, através do conhecimento, nós entendemos o que Deus tem para nós e entendemos aquilo que nós temos para Deus, que muitas vezes nós nem pensamos que temos alguma coisa para o Senhor. E hoje à noite, queridos, eu quero abordar um assunto, eu sei que vai edificar muito a sua vida. Nós que nos vemos, que entendemos que somos cristãos, que estamos em Cristo Jesus, existem instruções do Senhor para a nossa vida. E eu gostaria que a mídia colocasse, por favor, se você tem sua Bíblia, você abre lá Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6, versículo 1. Quinta-feira, foi quinta-feira a aula demonstrativa do Rema aqui. Quinta-feira, algumas pessoas honraram o nosso convite e vieram para a aula demonstrativa do Rema. Nós abordamos um pouco sobre doutrinas básicas da Bíblia, que é uma das matérias do Rema. Você viu aqui quando nós passamos o institucional da escola, diz: experimente uma vida de prosperidade, experimente como ser guiado pelo Espírito. Aquelas frases ali são o título ou o nome das matérias que a escola leciona, que você vai aprender se matriculando na escola. Venha experimentar de Cristo, aquele que cura, é uma das matérias da escola bíblica, do centro de treinamento bíblico. O Rema, queridos, eu gostaria de dizer isso, embora eu sei que é necessário que você entenda, o Rema não é uma escola bíblica do verbo da vida. Você não vai aprender aqui a doutrina do verbo da vida. Por isso que o Rema é para todas as denominações. Eu vou dizer, queridos, com todo carinho, respeito e honra que eu tenho para todas as outras denominações que têm a linha de ensino, que tem cursos teológicos, que tem escolas bíblicas, sabe? Quando você vai, por exemplo, para um curso de qualquer outra denominação, o curso bíblico deles é para ensinar a doutrina que eles creem. Esse curso para ensinar a doutrina que nós cremos é o nosso discipulado, é aquilo que vai começar no próximo domingo às 17 horas aqui nesse lugar. Então, nosso curso para ensinar em que a Igreja Verbo da Vida crê e por que crê é o discipulado, que é para novos membros, para pessoas que estão chegando, que querem conhecer a visão da igreja. Mas a Igreja Verbo da Vida, ela nasceu através do Rema, porque um casal de missionários nos Estados Unidos estavam fazendo, porque o Rema, a matriz do Rema é nos Estados Unidos, eles estavam fazendo essa escola lá, e enquanto eles estavam estudando, Deus falou para eles que eles viriam para o Brasil, para trazer esta palavra da fé, para ensinar o povo de Deus aqui no Brasil. Então eles vieram, não existia Igreja Verbo da Vida no Brasil, e quando eles vieram trazendo esse curso, trazendo esse centro de treinamento, junto com o centro de treinamento, muitas pessoas que não tinham igrejas, que iam se convertendo, que iam se associando, começaram a
ter a necessidade de congregar, de ter uma igreja. E aí Deus deu a inspiração de abrir a igreja Verbo da Vida. Mas entenda, a igreja Verbo da Vida nasceu de um casal de missionários que veio para o Brasil com a visão do Centro de Treinamento Bíblico Rema. Então não é a igreja Verbo da Vida que tem um ensinamento da sua doutrina. Toda a doutrina do Verbo da Vida é originária desse ensino do Centro de Treinamento Bíblico Rema. Por isso, queridos, que nós, de forma muito tranquila, convidamos todo o corpo de Cristo, de qualquer denominação, para estudar no Rema, porque o Rema é uma escola bíblica para todas as denominações, não tem foco em igreja, tem foco no ensino da palavra. Vocês estão entendendo isso? Então, nós estamos agora no período fértil da escola. A partir de sexta-feira próxima vai começar o primeiro dia de aula, e essa primeira matéria do Rema, são 7 dias de aula. Essa primeira matéria, ela é um presente da escola, para qualquer pessoa que queira vir fazer parte dessa primeira matéria, sem precisar se matricular, sem ter nenhum vínculo com a escola. Então você não pode ficar de fora de receber pelo menos esse presente que a escola dá, desta primeira matéria que vai ficar em aberto. Uma das matérias que o Rema leciona é a matéria Doutrinas Básicas da Bíblia. Essa matéria Doutrinas Básicas da Bíblia, ela tem como referência, como esqueleto, como espinha dorsal, esse texto de Hebreus capítulo 6, verso 1. Nós vamos acompanhar aqui, que diz assim: por isso, pondo de parte, coloca lá Hebreus 6, 1. Por isso, deixando os rudimentos, ou os preceitos, ou os ensinamentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Essa versão que eu estou aqui, eu acho que é Almeida, Revista e Atualizada. Ela diz assim, ó: por isso, pondo de parte os princípios elementares, ou que são... Pronto, essa versão aí, Revista e Atualizada. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo. Eu gostaria que você dissesse isso comigo: não lançando de novo. Diga com mais convicção, diga: não lançando de novo. Aí ele diz o que é para não lançar de novo: a base do arrependimento de obras mortas e fé em Deus. Versículo 2, ensino de batismos, diga comigo: batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Veja que aqui, isso faremos se Deus permitir. Ok, veja que aqui nós estamos vendo a Bíblia fala de 6 princípios elementares da doutrina de Cristo. Então isso significa dizer, queridos, que Cristo tem uma doutrina. Essa doutrina tem princípios, ou seja, princípio é o começo, é a base, são princípios elementares, aqueles que são indispensáveis, aqueles que são necessários para que nós possamos prosseguir para a perfeição. Porque o verso 1, coloca lá novamente, deixa o texto na tela para mim aqui, por favor. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar, ou seja, existe algo aqui que eu e você precisa fazer. Nós precisamos nos permitir ser levado. Ser levado para onde, queridos? Levado para aquilo que é perfeito. O que é perfeito? Uma vida em Cristo Jesus. Uma vida nos seus princípios, nos seus ensinamentos. Aí ele diz, não lançando de novo. Então quando ele coloca lá, pondo à parte, tem pessoas que interpretam que é deixando de lado, esquecendo. Não, ao contrário, aqui é estando sempre perto para examinar e não fazer nada diferente daquilo que é a base, daquilo que é o princípio. Eu gosto muito do exemplo como alguém que está numa construção e tem uma bancada, sempre numa grande construção, tem uma bancada grande lá, que aquela bancada serve exclusivamente para os engenheiros, para os encarregados, os pedreiros, estenderem os projetos ali e seguir toda a construção conforme está na base, no princípio, no projeto original. Então, queridos, nós precisamos ter sempre os princípios elementares da doutrina de Cristo
perto de nós. Por isso que Paulo disse em Romanos: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Nós precisamos assimilar essas verdades para que sempre que forem necessárias, elas estejam disponíveis para que nós possamos colocar em prática. Então ele diz: não lançando de novo. Você já imaginou uma construção, alguém que constrói lá uns pilares, e quando vai construir o pavimento de cima, dentro do projeto o pilar era para sair aqui, ele está saindo no meio da sala de cima, no vão de cima. Aí ele vai ter que voltar e colocar de novo os fundamentos. O que é que isso significa? Vai ter que destruir, vai ter que voltar e recomeçar. E uma vida cristã, queridos, quando ela não tem a base na palavra, quando nós não somos bem alimentados pelos princípios da palavra, nós estamos patinando. Parece que estamos saindo do canto e não estamos indo a lugar nenhum. Eu tenho muito cuidado, queridos, e tenho muita compaixão com a vida cristã de muitos dos nossos irmãos que estão dentro da igreja, que muitas vezes até estão servindo em departamentos da igreja, mas eles não têm uma noção do que é o princípio elementar, do que é a base da vida cristã, e levam uma vida de qualquer jeito e está sendo iludido porque tem uma performance cristã. Vai para a igreja, participa de departamentos da igreja, é dizimista, é ofertante, mas quando vem uma pressão, quando vem uma adversidade, ele não sabe em que se sustentar. Parece que agora, tudo aí, agora, meu Deus do céu, tem pessoas que têm uma noção assim, está dentro da igreja, o culto está glorioso, tem uma unção poderosa, aquele refrigério, aquele regozijo, e não tem dia, queridos, que o culto é tão maravilhoso que parece que não dá vontade da gente sair. Mas uma coisa é você não ter vontade de sair da igreja por causa de uma atmosfera maravilhosa que está disponível. Outra coisa é você não querer sair da igreja porque na sua mente tem esse entendimento: rapaz, está tão bom aqui na igreja, quando eu cruzar a porta ali, vai voltar as pressões, os problemas, tudo de novo. Aqui estava tão bonzinho, eu estava até esquecendo que tinha dificuldade lá fora. Então esse tipo de mentalidade é um reflexo de quem não está firmado na sã doutrina. Então ele diz ali, olha, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas. O que é que nós como cristãos, isso a Bíblia diz que é a base, que é o leite, que é a sustentação. O que é que nós entendemos sobre arrependimento de obras mortas? O que é que nós entendemos sobre fé em Deus? Quando a gente fala sobre fé, essa palavra fé, ela é muito comum a todos nós, mas o que é que ela conquista para nós? Através da fé, como é que nós desenvolvemos relacionamento com Deus? Como é que eu posso me relacionar com um ser que eu não acredito nele, que eu não sei exatamente quem ele é? E aí ele diz, no verso 2, ensino ou doutrina de batismos. E eu quero hoje à noite falar um pouco sobre batismos. Eu quero surpreender você, por mais que você tenha conhecimento da palavra, uma experiência com Deus, eu quero falar um pouquinho sobre batismos com você. Porque aqui não é por acaso que está ensino, ou seja, é uma doutrina com princípios, batismos. Então a Bíblia está falando, queridos, que não é batismo no singular, são batismos. E quantos de nós só conhecemos um tipo de batismo? Se eu fosse abrir aqui para perguntar e fazer uma enquete e perguntar assim: quantos aqui conhecem os batismos da Bíblia? Talvez alguns dissessem assim: eu conheço um batismo na Bíblia, o batismo nas águas. E qual é o batismo mais importante para o cristão? Qual é o batismo mais importante para a vida do cristão? Responda, me ajuda. Olha aí, glória. Então, queridos, eu quero levar você a alguns textos da palavra para você entender o que é que significa essa palavra batismos como doutrina, como ensino, porque aqui está no plural. A Bíblia fala sobre vários tipos de batismos. Batismo significa imersão, significa sepultamento, significa se tornar um. Então, quando nós entendermos essa palavra batismo, ou mergulhado, imergido, fazendo parte, sendo um com Ele, nós vamos entender muitas coisas. Abre comigo, por favor, o Evangelho de João, capítulo 3, no versículo 3. A Bíblia fala sobre Nicodemos, que era um homem doutor da lei. Doutor da lei significa, nos dias de hoje, PhD em teologia. Entenda-se dessa forma. Então, um doutor da lei,
Nicodemos, veio falar com Jesus e disse assim: Mestre, eu sei que tu és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os milagres que tu faz, são os versículos anteriores, mas não precisa eu colocar lá. Se ninguém faz os milagres que você faz, se Deus não fosse com ele. Então ele estava reconhecendo que Jesus era da parte de Deus, era vindo de Deus. E Jesus diz assim, e a isso respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, diga comigo, nascer de novo. Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Presta bastante atenção. Batismo é mergulho, é imersão. Eu já fiz viagens de férias e tive a oportunidade de fazer algumas viagens naqueles catamarã que leva a gente para alguns aquários naturais, onde você vê aqueles peixinhos, mas você tem que ter um óculos especial e você tem que mergulhar para desfrutar daquilo que está lá embaixo. Então a Bíblia está dizendo, o próprio Jesus está dizendo que para ver o reino de Deus, desfrutar, entender, compreender o reino de Deus, precisa mergulhar. Que mergulho é esse? Nascer de novo. Quando se nasce de novo, está mergulhando no reino de Deus, para poder ver. Verso 5, coloca o verso 5. Respondeu Jesus, porque ele na verdade aqui perguntou, Jesus dizendo, tem que nascer de novo, só que ele já era um cidadão, um ancião, já uma pessoa de idade, e ele foi conjecturar com Jesus, mas eu já nessa idade, você dizendo que eu tenho que nascer de novo, como é que pode eu nascer de novo? Será que eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe para nascer novamente? Aí Jesus continua ajudando esse doutor da lei, dizendo assim, em verdade eu te digo que quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Água significa a palavra, e o Espírito é o Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Verso 6. Aí Jesus continua sendo mais claro para ele, o que é nascido da carne, ou seja, esse nascimento natural que você veio perguntar, se voltaria a nascer de novo, Jesus está dizendo, quem é nascido nesse nascimento natural, que é da carne, é carne, e o que é nascido do Espírito, é Espírito. Verso 7, não te admires, ou não ignore, de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Amém, queridos? Então, o que significa esse nascer de novo? Você vai ver que nós vamos entrar agora de forma mais profunda, mas significa ser batizado, não nas águas, mas batizado no corpo de Cristo. Porque a Bíblia fala pelo menos, ou na doutrina de batismos da Bíblia, para o Novo Testamento, porque quando o Mar Vermelho se abriu e o povo de Deus passou a pé enxuto, aquilo ali era uma espécie de batismo também. Eles estavam passando para viver uma nova vida, para viver uma nova fase no Antigo Testamento. Só que os batismos que hoje estão relacionados como doutrina bíblica para a igreja primeiro, o batismo no corpo de Cristo, quando nós somos imersos no corpo de Cristo. Qual é a sequência do batismo? Depois do batismo no corpo de Cristo? Diga comigo, batismo nas águas. Não, senhor, necessariamente não. Pode ser o batismo no Espírito Santo, com a evidência de orar em outras línguas. Então, tanto a pessoa pode, ao ser imerso no corpo de Cristo, que é agora, pode ver o reino de Deus, fazer parte do reino de Deus. Fazendo parte do reino de Deus, aí vem o batismo nas águas ou o batismo no Espírito Santo. E eu quero te dizer, queridos, que isso é uma ordenança do Senhor, o batismo nas águas, mas ele não tem importância, presta bastante atenção, estou aqui falando de forma didática, ele não tem importância para a salvação, mas ele é importante como ordenança do Senhor. Quem nasceu de novo e entende que é uma ordenança de Jesus, precisa descer às águas. Mas se não, perde a salvação, porque tem gente que recebe Jesus, que é batizado no leito de hospital e não teve a oportunidade de descer às águas. E não vai perder, não desceram às águas. Mas isso não suaviza, não tira a importância
do batismo nas águas. Mas eu não quero falar hoje à noite desse batismo nas águas, eu quero falar do batismo no corpo de Cristo. Eu queria que você entendesse que quando nós entramos, somos batizados no corpo de Cristo, agora não tem mais distinção entre nós e Ele, nem Ele e nós. E o inimigo de Deus não quer que você saiba disso, não quer que você tome posse disso. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Para quem Paulo está dizendo isso? Para quem foi batizado no corpo de Cristo. Ou seja, para quem recebeu Jesus como único e suficiente Salvador de sua vida. Você está entendendo isso? Batismo no corpo de Cristo é aceitar Jesus, é receber Jesus como Senhor e Salvador. Então, se nós somos santuários de Deus e Ele habita em nós, tanto faz nós dizermos que estamos em Deus, como dizermos que Deus está em nós. Somos um só. E quando nós entendemos essa verdade, aí você, num bom sentido, estufa seu peito e você agora diz: eu sei quem é meu Pai. O diabo não vai mais te enganar com qualquer firulazinha, com qualquer circunstância, com qualquer adversidade. Por quê, queridos? Porque o diabo precisa saber que você sabe. Não basta só você saber. Aliás, não basta você ter o conhecimento. Você precisa demonstrar na prática que você sabe dessa verdade. Não existe nada pior do que do que o dono de uma mega empresa ter um filho adolescente que não sabe quem é, vai passear no meio do pátio daquela empresa e chega um empregado que às vezes também não sabe nem que aquele é filho do homem, ou até sabe, e diz assim: menino, vem cá, vai apanhar aquele lixo ali. E o menino não sabe que é dono da fábrica, que é filho do patrão e que não tem obrigação nenhuma de se submeter àquilo, de repente vai obedecer a comandos de uma pessoa que não tem nada a ver. Por ele não saber quem é, ou não ter entendimento da sua posição, ele pode se sujeitar a fazer coisas que não precisa fazer. Vocês estão entendendo isso? Coloca, por favor, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. 1 Coríntios 12, 12. Olha a importância. Isso aqui, queridos, é o beabá do crente. Se você é nascido de novo, você precisa entender que isso aqui é uma doutrina básica, uma doutrina elementar. Como é que nós, como filhos de Deus, temos consciência de salvação? Porque eu sei que nós temos certeza de salvação quando entregamos nossa vida para Jesus. Mas como é que eu tenho certeza de salvação e não sabia que isso significava ser batizado no corpo de Cristo? Você entende? Vamos lá, vamos para a palavra. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, aqui não é aula de medicina, de anatomia, é uma analogia para uma compreensão. Então, dedo da mão, dedo do pé, órgãos internos, orelha, olho, boca, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, ou seja, somente os muitos membros são nomeados como corpo. Um membro afastado do corpo, ele não deixa de ser um membro. Ele só é corpo junto, todos os membros. É por isso que nós, se não congregarmos, se nós não estivermos debaixo de uma cobertura espiritual, se nós não entendermos que precisamos estar aliançado com a palavra, estar no corpo de Cristo, não podemos dizer que somos a igreja. Isoladamente você não é a igreja, você é um membro do corpo. Nós só somos igrejas porque somos todos membros desse corpo chamado igreja. Aleluia, amém? Então ele diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, olhe para as pessoas que estão do seu lado aqui, por favor, olhe assim, pode olhar, pronto, isso aqui são os membros desse corpo que você faz parte. Ah, mas eu estou só visitando, eu não sou dessa igreja. Não, esse corpo aqui não é denominação não, porque nem denominação tem no céu. Você está entendendo? É membro como igreja de Cristo, aqui na terra. Essa coisa de denominação, tem muitos que se degladiam, que competem, tudo isso é meninice espiritual.
Ai, porque existem denominações, queridos, porque pessoas começaram a ter uma vertente doutrinária, outras se identificam mais de uma forma ou de outra, mas para Deus, queridos, Ele vê Cristo Jesus em nós. Se você está em Cristo, Ele vê Cristo em você. E é assim que nós precisamos tomar posse dessa realidade espiritual. Então, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Versículo 13: pois em um só Espírito, como em um só Espírito, o Espírito Santo, que revela as verdades da palavra, que faz com que eu e você, por causa do entendimento e da revelação, sejamos batizados no corpo de Cristo, possamos entrar, aceitar Cristo e ser batizado nele, por um só Espírito, todos nós fomos batizados nas águas. Ele está dizendo nas águas? Ele está dizendo, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Amém, queridos? Aí agora, veja o versículo 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos membros. Aquilo que eu falei para você, que nós só somos verdadeiramente igreja juntos num só corpo. Então, quando nós estamos no corpo de Cristo, mergulhados, imersos, e ele disse lá, batizados no corpo, nós precisamos entender, queridos, que devemos deixar de lado certas meninices espirituais, porque ele diz que aí não há judeu, grego, branco, mulher, homem, todos nós somos um só em Cristo Jesus. Amém? Gálatas capítulo 3, versículo 26. Gálatas 3, 26. Pois todos vós quem? Que foram batizados no corpo de Cristo. Aqui não é para qualquer pessoa. Um versículo como esse não pode ser lido para uma pessoa que está lá fora aleatoriamente. Embora em Cristo Jesus, da parte de Deus, o mundo perdido já é igreja, já é filho de Deus, mas eles não tomam posse dessa verdade. Eles ainda não foram batizados no corpo de Cristo. Se eles não foram batizados no corpo de Cristo, eles ainda não aceitaram que são um com Deus. Você está entendendo isso? Por isso que tem essas distorções. Pois todos vós que sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo, versículo 27, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, não está falando batismo nas águas, está falando batizado em Cristo, de Cristo vos revestistes. Eu estou querendo provar para você, à luz da Bíblia, que o primeiro batismo na vida do cristão é o batismo no corpo de Cristo. Você está entendendo isso, queridos? Que é aquele apelo que hoje à noite, no final da pregação, eu vou fazer. Só que hoje à noite eu não vou fazer assim. Quem quer entregar a sua vida para Jesus? Hoje à noite o apelo vai ser: quem quer ser batizado no corpo de Cristo? Entendeu isso? Então vamos lá, vamos continuar no texto. Versículo 28. De sorte não pode haver, olha o segredo desse batismo no corpo de Cristo. Não há mais distinção. Aqui nós não enfrentamos muito essas questões doutrinárias, mas nesse contexto aqui da igreja de Gálatas, queridos, eles estavam querendo fazer distinção entre quem era da circuncisão, que tinha aliança com Deus e uma demonstração da circuncisão no corpo físico, na pele do homem, de quem não tinha aliança com Deus, de quem não era judeu, quem não fazia parte da aliança. Então ele diz: de sorte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós são um em Cristo. Mas aqui em Cristo quando? Depois do batismo no corpo de Cristo. Está claro para você? Coloca o versículo 27 para ficar mais claro, porque agora a gente vai ler o 28 com entendimento. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo Jesus, de Cristo vos revestistes. Agora, revestidos, o versículo 28 faz parte da nossa vida. Você entende? Nós já lemos, vamos para o 29. E se, diga comigo, se.
esse se é partícula de condição. Porque o fato de, da parte de Deus já estar resolvido, Ele coloca na nossa conta a responsabilidade de aceitar ou não. O batismo é como uma porta para um compartimento onde você sai de um lugar e entra em outro. E a proposta divina é que você entre nesse outro compartimento. É como você imaginar aquele vão que nós estamos fazendo ali, tem uma porta ali para dar acesso desse auditório para aquele, e é entrar ali e você não tem mais acesso a esse auditório, vai ficar somente dentro do outro auditório. A proposta de Deus é mudança de vida, ser batizado no corpo de Cristo, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Aí ele diz, se... Esse se, queridos, é uma resposta que muitos de nós perguntamos. É uma resposta a uma pergunta que muitos de nós estamos fazendo. Se eu sou de Cristo, por que é que sofro? Se eu sou de Cristo, por que é que as coisas não funcionam? Se eu sou de Cristo, por que é que as coisas... Sabe por que você é de Cristo e ainda está atrás de tentar quebrar a maldição hereditária? Porque você é de Cristo e ainda está pensando que aquele ensinamento errado da família, tradição, maldição de pai para filho, está afetando sua vida. Porque você diz que está em Cristo, mas não tem consciência de que seus pecados foram apagados e vive carregando condenação e culpa e não tem ousadia para ficar na presença manifesta do Senhor, sabendo que quando você sabe que você é de Cristo, você não entra agora em oração dizendo, Senhor, com a vossa excelsa permissão, eu quero entrar na tua presença. Quem está batizado nele não sai e entra, está nele o tempo todo. Quem está batizado no corpo de Cristo é um com ele e ele é um conosco. Então muitos de nós, Senhor, estão entrando na tua presença, mas diz que crê que na cruz do Calvário você foi mergulhado no corpo de Cristo, morreu para o mundo, nasceu para Deus. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tirou todo o seu pecado, mas na hora da oração, Senhor, na multidão dos meus pecados, eu sei que eu não sou digno de entrar na tua presença, mas eu sei que se o Senhor tiver compaixão de mim, Senhor, me escute, me ajude. Se sois de Cristo, também sois descendente de Abraão e herdeiro, segundo a promessa. Então essa consciência, muitas vezes, só vem, sabe quando, queridos? Pela instrução, só vem pelo ensino, só vem você sentado para dedicar tempo de qualidade, para aprender mais de Deus para a sua vida. Por quê? Porque isso não pode ser você simplesmente dormindo, e isso ser colocado dentro de você pelo Espírito Santo, não. É por isso que a Bíblia está escrita, é por isso que Jesus, ele passou tempo ensinando aos discípulos, é por isso que os discípulos e os apóstolos passaram tempos ensinando às outras pessoas o Evangelho, as boas novas. Eles corriam todas aquelas regiões, levando as boas novas do reino. Amém, queridos? Então você precisa entender isso. Olha só, o batismo no corpo de Cristo é exatamente para nos tornar participantes de tudo aquilo que Deus colocou em Cristo. Porque Deus foi muito sábio, queridos. Jesus disse, eu sou a porta, quem entrar por mim. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Sabe, queridos, não tem outra forma. Eu acho que é Atos 4:12, a Bíblia diz que não há nenhum nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Tudo está convergido em Cristo Jesus. Então, se eu quero ter tudo que Deus tem para mim, eu tenho que estar em Cristo, porque Ele não deu para mim, Ele deu para Cristo. Só que em Cristo Ele me fez co-herdeiro. Então a condição é Cristo. Então tem pessoas que vêm para a igreja, não querem aliança com Deus, não querem se comprometer com o Senhor, mas querem as bênçãos de Deus. Ou seja, querem as bênçãos de Deus, mas não quer o Deus das bênçãos. Aleluia. 2 Coríntios 5:21. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado. Tem alguém aqui que não conheceu o pecado? Não precisa se denunciar.
A liderança dessa igreja estava preocupada porque um dia eu tive vontade de colocar uma placa bem grande aqui, são 40 metros de frente, me deu vontade de colocar uma placa bem grande aqui, proibindo certas pessoas de entrarem nessa igreja, e eles ficaram preocupados, sem eu dizer primeiro como seria a frase. E como é que pode uma igreja tentar proibir a entrada de certos grupos? Mas eu ia proibir, eu ia colocar aqui na frente, eu ia colocar assim: proibida a entrada de pessoas perfeitas. Eu vou dizer de novo: proibida a entrada de pessoas perfeitas. Queridos, nós só somos perfeitos nele. Você entende? Então deixa lá o versículo 21, 2 Coríntios 5, 21. Então ele diz: aquele que não conheceu o pecado, ele, no caso Deus, o fez pecado por nós, ou seja, em nosso lugar, nos substituindo, para que nele, ou seja, imerso nele, batizado nele, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Nós temos uma matéria no Rema chamada Justiça de Deus, para a gente entender o que é que significa ser justiça de Deus. A justiça à luz dos homens: você cometeu o pecado, seu infeliz das costas ocas, é você que tem que pagar. Infeliz das costas ocas é uma linguagem bem grosseira do interior da Paraíba, é só para descontrair. A justiça à luz dos homens, ninguém pode pagar por você, você tem que pagar. Errou, tem que pagar. A justiça de Deus foi: você errou e Deus pagou no teu lugar. Sabe por quê? Porque se Ele deixasse que você fosse pagar, você não tinha como pagar, e você ia morrer em pecado, e pecado não entra no céu. Se pecado não entra no céu, a nossa vida eterna não teria sentido, eternamente separado do Pai. Por isso que Ele mandou Jesus, para pagar o meu pecado e o seu. E tem muitas pessoas que olham para a cruz, diz que sabe o valor da cruz, e a gente pergunta assim: se você morrer hoje, você vai para onde? Rapaz, na verdade eu não sei não, porque a morte é um mistério. Mistério para quem, querido? Já está tudo revelado. Crente não pode ter medo de morte. Crente só é promovido. Amém. Aleluia. Mas vamos lá. Eu estou falando sobre doutrina de batismos, falando sobre batismo no corpo de Cristo, sobre batismo nas águas, batismo no Espírito Santo. Mas eu quero Efésios capítulo 4, versículo 5, porque eu sei que às vezes nós temos pessoas que têm pego alguns textos da palavra e acha que um texto da palavra desconstrói outro, e a Bíblia toda ela tem harmonia, não há discordância de doutrina na Bíblia. Mas aqui em Efésios capítulo 4, versículo 5, Paulo está dizendo: há um só Senhor. Diga comigo: Senhor. Uma só fé, um só batismo. Como é que o pastor está ensinando que existe vários batismos e a Bíblia está dizendo que tem um só batismo? E agora? Deu um nó na cabeça, eu já estou vendo gente, fumaça saindo por aqui, deixa eu ver, pelas orelhas de alguém aqui. Tá, não, estou brincando. Então ele diz: um só batismo, verso 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Presta bastante atenção. Ele está falando, queridos, que volta lá o versículo 5. Um só Senhor. Se há um só Senhor, há uma só salvação. E batismo para salvação é somente no corpo de Cristo. Então ele está falando aqui sobre o batismo para salvação. Não tem como ser batizado em outro corpo que não seja o corpo de Cristo. Então quando ele se refere aqui a um só batismo, é porque ele está falando sobre um só Senhor e uma só fé, dentro desse entendimento do novo nascimento. Amém, queridos? Abre comigo aí, volta para o capítulo 2 de Efésios. Capítulo 2 de Efésios, verso 1. Quando você entende sobre batismos, e você toma posse desse batismo no corpo de Cristo, olha agora o poder de entender isso. Porque às vezes você fica dizendo assim: rapaz, eu já sei que eu estou salvo mesmo.
Você não pode pensar isso? Rapaz, pronto, tudo bem, batismo no corpo de Cristo, pronto, eu pensava que era ter nascido de novo, e é nascido de novo mesmo, ter entregado minha vida para Jesus, foi isso mesmo, mas eu não sabia que tinha outro nome, que agora o fato da salvação significa ter sido batizado no corpo de Cristo, pronto, eu fui batizado no corpo de Cristo, e agora? Nós não estamos apenas dando uma referência de nomenclatura não, queridos, nós queremos que você entenda qual é o benefício, aquilo que te alcança, aquilo que transformou você nesse batismo, aquilo que fez na sua vida, para que você possa, entendendo essa verdade, não ser apenas um espectador das realidades espirituais, mas você ser participante, você dizer, rapaz, peraí, eu não sou pouca coisa não, eu não vou aceitar essas propostas que o mundo quer fazer para mim não. Então Efésios capítulo 2, verso 1, nós vamos ler alguns versículos aqui, eu queria que você tivesse uma atenção dobrada, porque nesse entendimento de ter aceitado Jesus, de ter nascido de novo, de ser imerso no corpo de Cristo, olha o que aconteceu. Paulo estava explicando isso aos Efésios, assim, Ele vos deu vida, estando vós mortos. Quem já morreu aqui? Está todo mundo vivo. Que morte é essa que ele está falando? Eu, pelo menos, nunca morri. Mas que morte é essa? É a morte espiritual. A separação de Deus por causa do pecado. Amém, queridos? Separação de Deus por causa do pecado. Grupo de louvor, segura aí um minutinho. 10 minutos vocês sobem, amém? Então, é a separação de Deus por causa do pecado. Então ele diz assim, Ele vos deu vida estando vós mortos. Aonde? Que morte era essa? Nos delitos e pecados. Verso 2. Nos quais delitos e pecados andastes outrora. Ué, mas quem está nesse mundo, às vezes não comete delito, não comete pecado, não infringe em alguma coisa, porque nós não somos perfeitos. Ele está falando aqui, sabe sobre o que, querido? Sobre natureza pecaminosa. Ele não está falando de atitude, ele está falando de natureza. E nós vamos ver isso. Nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo. Quem está mergulhado no corpo de Cristo não anda mais no curso desse mundo. Segundo o príncipe da potestade do ar, tem uma influência no mundo, arrastando as pessoas para não entenderem essa verdade espiritual, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Veja, quando fala espírito, nós precisamos entender que existem espíritos caídos, que são doutrinadores. Nós estamos falando sobre doutrina de Cristo, mas tem doutrinas de demônios, que levam as pessoas a andar afastadas da palavra. Espíritos que agora atuam nos filhos da desobediência. Então, queridos, se nós estamos em Cristo, filhos de Deus. Se estamos fora de Cristo, somos filhos da desobediência. Verso 3. Entre os quais esses filhos da desobediência, também todos nós andávamos outrora. Você entendeu agora aquela plaquinha lá, proibida a entrada de pessoas perfeitas? Porque todos nós um dia tivemos uma vida que não agradava ao Senhor. Então ele diz, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Misericórdia. Isso aqui, o verbo está no passado. Isso é, éramos, nós não somos mais. Você entende a importância de reconhecer que você está batizado no corpo de Cristo, que você é um com Ele. Então essa mentira do diabo, queridos, de achar que nós podemos viver de qualquer jeito, não tem sustentação na palavra. Quem é nascido de novo, quem está imerso no corpo de Cristo, quem foi batizado no corpo de Cristo, não pode ter uma vida medíocre não, uma vida de qualquer jeito não. Então ele diz, inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Verso 4. Verso 3, bota aí que tem um texto aqui, uma frase ali que eu quero que você entenda. No finalzinho. Éramos por natureza. Entende isso que é natureza? Natureza é aquilo que é nato. É aquilo que faz pela própria natureza, é instintivo. Por exemplo, você pega um gato
Na hora que a mãe pariu, ela morreu. Só nasceu um gato. Ele nunca ouviu a mãe miar. Você pega aquele gato, leva para uma roça onde não tem mais nenhum outro tipo de animal lá. Aquele gato sozinho, sem ninguém ensinar ele, sem nunca ele ter escutado alguém miar, ele vai miar. Por causa da natureza. É isso que eu estou dizendo aqui. Então você não sabe quem lhe ensinou a pecar, mas por natureza você pecou. Você entende isso? Só que agora, quando eu estou em Cristo, eu também preciso entender que se eu permitir viver essa nova vida em Cristo, a natureza divina vai me fazer ter uma vida de santidade. Mudando a linguagem, então agora de vez em quando escapola um palavrão, você diz, misericórdia, a minha natureza agora não é mais essa de porcaria, de imundícia, de mentira, de coisas erradas, daquilo que não agrada ao Senhor. Então ele diz, versículo 4 agora, pula lá para o 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do muito amor com que nos amou, versículo 5, e estando nós, era a condição que nós estávamos, ou se porventura você ainda se encontra nessa condição aqui hoje à noite, você pode ser batizado no corpo de Cristo hoje à noite. Estávamos nós mortos nos nossos delitos, e nos deu vida. Como foi essa vida? Juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. O que significa graça? Capacidade de Deus na nossa incapacidade. Favor imerecido. Aquilo que vem da parte de Deus para nos favorecer. Então, quando nós entendemos essa verdade, quando o Espírito Santo da verdade, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, que já está disponível para nós, queridos, você precisa se permitir desfrutar dessa nova realidade espiritual. E eu quero te dizer, queridos, isso não se faz por outro meio que não seja pela fé. O grupo Louvor pode subir aqui. Isso não se faz de outro meio que não seja pela fé na obra redentora de Cristo. Então, queridos, não adianta, não é uma mera confissão, não é uma palavra apenas saindo da minha boca como se fosse para agradar pessoas, é com o entendimento de que em Cristo Jesus eu estou agora mergulhado no corpo de Cristo, eu agora estou batizado no corpo de Cristo, sou um com Ele, e após o batismo no corpo de Cristo eu posso desfrutar de tudo aquilo que uma vida nele me permite. Eu não posso me batizar nas águas se primeiro não tiver sido batizado no corpo de Cristo. Eu não posso ser batizado no Espírito Santo se primeiro não tiver sido batizado no corpo de Cristo. E nessa matéria, doutrinas básicas da Bíblia, nós vamos mergulhar sobre batismo nas águas, batismo no Espírito Santo, o que isso significa para a nossa vida, o que é esse revestimento de poder, o que é essa vida nova no Senhor, batizados. E aí, queridos, nós precisamos entender que esse batismo no corpo de Cristo é uma entrada para uma vida nova, que muitos aqui já entraram nessa vida nova, mas não desfrutam. Por quê? Porque não entende, porque não ousa crer, diz que crê em Deus, mas não toma posse daquilo que Deus falou. Eu gosto de simplificar o que é que significa crer em Deus. Crer em Deus é você tomar posse para a sua vida que Deus é quem Ele diz que é, que Deus faz o que Ele diz que faz, que Deus pode o que Ele diz que pode, e que você está no lugar que Ele te colocou, que Ele disse que você está, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, que uma vida de santidade te pertence, que a natureza pecaminosa foi exterminada da sua vida. Olha que doutrina mais agradável ao diabo. Olha que doutrina que agrada o diabo. Dentro da igreja, nós somos pobre, miserável, pecador. Quem somos nós para dizer que estamos salvos? Nós somos cristãos, não, pecadores redimidos. Olha que palavra bonita de humildade. Pecador redimido. Redimido de quê? Coloca aí 2 Coríntios 5,17, eu vou terminar com esse versículo. Se você diz que está batizado no corpo de Cristo, essa realidade tem que fazer parte da sua vida. 2 Coríntios 5,17. E assim, se, diga comigo, se, em alto e bom som, se
Se alguém está em Cristo, isso é só para quem está em Cristo. Quem está em Cristo vive essa realidade. Se alguém está em Cristo, nem foi, nem será, fé é para hoje, nova criatura. Sabe o que é que significa ser nova criatura? Não é recalchutado, não é meia sola, não. No teu espírito não aproveitou nada do velho homem, foi tudo recriado, nova natureza, desse jeito, nova natureza, recriado em Cristo Jesus. Nova criatura as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Pode não ser realidade para você, mas para Deus é. Senhor, mas eu me lembro que eu te recebi como Senhor e Salvador, Jesus como Senhor e Salvador, mas Senhor, na minha juventude, lá atrás, eu me lembro que eu fiz isso, eu não consigo me perdoar, esse pecado me carrega até hoje. Problema seu. Deus não tem nada a ver se você não se perdoou. Deus não tem nada a ver se você não leva a sério a obra penosa da cruz. Deus não tem nada a ver se você não renova a sua mente pela palavra de Deus, para que você possa experimentar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem muitas pessoas dentro da igreja andando em depressão, em tristeza, angústia, não consegue avançar, não consegue viver o novo de Deus, porque vive soterrado no passado. Sabe, queridos, eu já vi algumas cenas na televisão de exumação de cadáver. Eu nunca vi uma exumação de cadáver, as pessoas de rosto limpo, de mão abanando. É de luva, é de máscara. Tem outros que colocam até aquelas máscaras de gás, porque já está em decomposição. Visitar defunto fede. Ir ao passado fede, traz mau cheiro. Então Deus, Ele tem a proposta, que da parte dele Ele não se arrependeu, Ele não mudou, e essa proposta está disposta para mim e para você. Hoje à noite é noite de batismo. Tem gente procurando, cadê a piscina? Cadê a água? Não. Hoje à noite é noite de batismo no corpo de Cristo. Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor.